Continuação da leitura do livro A Vida Impossível, de Matt Ray, Satisfação. Era uma carta linda. Toda carta que te deixa um carro de presente no postscriptum tem o seu valor. Mas eu tenho que admitir que me deixou exausta e preocupada, e ainda mais confusa do que antes. Não me resta muito tempo, foi o que ela disse na carta. Bom, isso respondia uma coisa. Percebi, com o coração batendo acelerado. Cristina sabia que ia morrer. Mas não mencionou nenhuma doença, nem deu qualquer outro motivo, e a carta não parecia em nada com um bilhete de suicídio. Alguém uma vez me disse que o jeito de morrer feliz é morrer completo. Viver como se você estivesse comendo uma refeição deliciosa, devorar e saborar cada prato para terminar satisfeito e tendo aproveitado cada mordida, mas sem ficar muito triste por ter acabado. Parece que depois de uma entrada medíocre, Cristina teve um prato principal e uma sobremesa saborosos e deixou este planeta satisfeita. Reli as suas recomendações. Por algum motivo eu senti que eram mais do que dicas. Senti que estavam sinalizando algo que eu ainda não era capaz de entender. Então, embora eu não estivesse nem um pouco interessada em dar uma de turista, eu pensei em acatar o que ela estava dizendo na carta, ou deixando nas entrelinhas. Li mais uma vez seus conselhos. Tive de destacar várias coisas de cara. Por exemplo, eu não ia mergulhar de jeito nenhum. Com certeza não era aconselhável começar aos 72 anos, e mesmo com as minhas pernas novas, duvidava muito que voltaria a dançar. Afinal, desde 1992 eu não dançava. Que ervas marinhas, que nada. A sensação que eu tinha era que eu era o organismo vivo mais antigo da Terra. A parte que mais saltava aos olhos era o trecho sobre manter a mente aberta. Eu acho que é uma coisa normal de se dizer, principalmente depois de sugerir que eu mergulhasse. Mas isso e a referência a algumas das estranhas lendas serem verdadeiras e os livros cósmicos pela casa me fizeram me perguntar se Cristina tinha vindo para cá, usado drogas demais e se metido com alguma baboseira mística. Eu me lembrava muito bem de que ela acreditava piamente nos signos do zodíaco. Eu estava sendo preconceituosa? Bem, um hábito ruim que acabei cultivando depois de passar tempo demais apodrecendo sozinha em casa. Então, me acalmei, fui para o quarto e desfiz a mala. O armário, como o restante da casa, era meio velho. A madeira estava toda arranhada. O primeiro item que tirei da mala foi o roupão. Eu diria que ocupava uns 28% da mala. Era um roupão do Carl. E eu não pude deixá-lo em casa, nem me desfazer dele. Precisava daquilo, mesmo no calor do Mediterrâneo. Depois que ele morreu, eu enfiava o resto do tecido, eu enfiava o rosto no tecido com frequência, e vestir o roupão era a coisa mais próxima de um abraço de cal. Ridículo, eu sei, mas depois de determinado ponto na vida, tudo é ridículo. Também trouxera comigo o desenho do azulão, feito pelo Daniel, o que ele me deu de presente no Dia das Mães. Tínhamos mandado emoldurá-lo muitos anos antes e eu quis trazer uma coisa dele comigo. Tem algo de reconfortante desfazer a mala, Maurice. Sempre que você chegar a um lugar novo, recomendo desfazer a mala, com muito zelo. Isso dá um sentido de ordem e ritual ao novo. Portanto, arrumei as minhas roupas com muito cuidado, mesmo cuidado como prepararia uma cerimônia do chá para o imperador da dinastia Ming. Eu não sei por que fiquei surpresa ao ver as roupas de Cristina no armário. Talvez tenha imaginado que alguém viria aqui separá-las. Bem, eram coloridas, do tipo que desapareceriam rapidamente desaradas nas lojas beneficentes quando os estudantes chegavam. Era triste ver aquelas roupas caleidoscópicas ali, um leque de fantasmas coloridos, um espectro de personalidades que nunca conheci. E então, depois que arrumei todas as minhas roupas ali dentro, eu percebi como eram monótonas. Tudo em tons de creme, coral, lilás, contrastando com o indigo e o amarelo das roupas dela. Parecia errado manter nossas roupas lado a lado, como se eu estivesse acabando de colocar purê de batata numa salada de frutas. Então eu me deitei na cama e tentei tirar um cochilo, mas eu não consegui. Bom, na verdade eu acho que eu adormeci por alguns segundos, mas logo acordei, dolorida, com as costas pouco habituadas ao colchão, e a mente tentando imaginar o que ela quis dizer quando escreveu mantenha a mente aberta. Os carros aceleravam na estrada, uma espécie de ruído brando que ajudava a me acalmar. E eu precisava daquela calma enquanto imaginava o que diabos tinha acontecido com Cristina e por que ela havia me escolhido. É difícil explicar como eu estava me sentindo. Vulnerável, acho que e sozinha também.
As casas noturnas, as boates na praia, as vilas luxuosas, os bailes voltados para o pôr do sol, os retiros de yoga, os grandes hotéis, os restaurantes com estrelas Michelin, pelos quais a ilha ficara famosa, podiam muito bem estar em outro universo. Necessidade. Eu precisava sair de casa. Precisava saber o que tinha acontecido com Cristina. Um terço cheio. Eu me sentia insegura, e essa insegurança ia aumentar até o ter de ouvir a minha respiração, só para saber que eu existia de fato. Uma parte de mim se perguntava se eu estava envolvida em alguma pegadinha elaborada. Afinal, se ela tinha a mim em tão alta conta, por que não havia entrado em contato comigo enquanto estava viva? As possibilidades aumentavam como vetores. Eu fiquei tonta, e meu estômago me lembrou de que a última comida que eu tinha consumido fora uma tigela de cereal em Lincoln, ainda em casa. Então eu precisava fazer uma refeição, ou pelo menos comprar comida. Notei o vidro de azeitona perto da porta de novo. Estava exatamente onde eu tinha deixado. O mesmo vidro na mesma posição, a tampa fechada, mas ainda havia água ali dentro. Eu podia jurar que eu tinha jogado tudo fora. Mas não, estava ali, um terço cheio. Um pensamento que já não era novidade para mim me ocorreu. Eu estava enlouquecendo, será? Velhice, suspirei, saindo sob o sol da tarde, e me esforcei ao máximo para pensar que não podia haver outra explicação. Matemática. Eu não sou muito boa em acreditar em misticismo. Eu acho que é porque fui criada como católica e tive uma vida cheia de orações não atendidas. Não chegaria a ponto de dizer que eu sou absolutamente não religiosa. Mas mesmo quando eu era mais nova, mesmo anos antes do Carl e do Daniel, eu cansei de procurar respostas onde não podia encontrar nada. Talvez por isso eu amasse a matemática. Saber matemática de verdade é saber a única coisa que pode saber de fato. Política, sociologia, história e psicologia têm fatos que você precisa interpretar, mas na matemática, fatos são só fatos. Não tem discussão. Não existe álgebra de esquerda nem de direita, não existe pecado na geometria, nem culpa na trigonometria. A matemática é a pureza da paz, exceto que, obviamente, também é tão misteriosa e enigmática quanto a vida. E esperar que a matemática ou qualquer coisa se conformasse com o que eu queria foi um erro. E essa é a coisa mais devastadora de todas, quando o mundo lógico que buscamos se desfaz em pó, diante dos nossos olhos. Uma nova teoria do infinito. Eu estou falando isso por causa do que vem a seguir, para você entender de verdade o que devia estar passando pela minha cabeça. Eu não sou de acreditar em disparates. Eu acho que o homem pousou na Lua e que a Terra é, a grosso modo, uma esfera. Não acredito em cristais e nem quero atribuir cada humor a uma das luas de Júpiter ou ao fato de que Mercúrio estava retrógrado. Eu nem tenho velas. E, no entanto, também sou uma pessoa que hoje percebe que a compreensão humana do mundo é incrivelmente limitada e que não acreditar em coisas que não se encaixem ao nosso ponto de vista é uma forma de preconceito. O que eu estou dizendo é que, às vezes, não conseguimos aceitar a verdade que está bem na nossa cara e que, às vezes, os loucos de uma época se tornam os sábios do seguinte. Digo tudo isso porque, ao ler as próximas páginas, você pode acabar achando que eu enlouqueci. Então, por favor, pense no que aconteceu com George Cantor. Como você está cursando matemática, eu tenho certeza de que já ouviu falar dele. Acho que eu até costumava mencioná-lo nas minhas aulas. O sujeito que, no final do século XIX, criou a teoria dos conjuntos. Enfim, quando ele provou, tecnicamente, havia tamanhos diferentes de infinito, e foi taxado de herege. Cantor foi criticado, condenado ao ostracismo, virou motivo de chacota. E não aguentou, arruinou-se por causa de um dia do que tinha descoberto. Ele teve o próprio sistema de crenças questionado. E deixar de acreditar num único infinito era acreditar no impossível. Então foi um colapso nervoso atrás de outro, e Cantor terminou a vida num hospício. Mas estava certo, ao menos matematicamente. Existem diferentes tamanhos de infinito. Mas foi preciso muito tempo para o mundo ver o que ele estava vendo. Bom, eu não sou nenhum George Cantor, mas também tive a minha visão de mundo virada de cabeça para baixo recentemente e senti a necessidade de contar isso para alguém. Eu também vi coisas que me desafiaram até o âmago. Então você mandou aquele e-mail na hora certa, porque eu acho que a minha necessidade de contar essa história coincidiu com a necessidade de encontrar respostas. Então a questão é: você está pronto para a nova teoria do infinito?